Olá, tudo bem com vocês? Estamos retomando então o segundo exemplo sobre distribuição normal. Tá? O exemplo que nós vamos trabalhar aqui hoje é de uma indústria, né, que tem a média salarial é de R$500, de uma suposição, né, bem baixo, obviamente. Então tem uma média salarial de R$500 e o desvio padrão desses salários é de R$40 em função da distribuição. Alguns ganham mais, outros ganham menos, então o desvio padrão deu 40, né? Então eu quero saber qual é a probabilidade de um operário dessa empresa, dessa indústria, ter um salário entre R$490 e R$520. Então, se eu vou lá e escolho um operário e pergunto para ele qual é a probabilidade ou qual é o seu salário, certo? Mas se eu pegasse escolhesse aleatoriamente, qual seria a probabilidade dele ter um salário entre R$490 e R$520 em função dessa variação salarial, certo? Então, essa probabilidade, eu vou calcular ela da mesma forma como a gente tinha no exemplo anterior dos parafusos. Tá? Só que eu tenho aqui agora a média de R$500, eu quero saber entre 490 e 520. Então, eu tenho a minha curva espelho, que é a minha curva da distribuição normal. Eu vou pegar, então, cada valor e vou descobrir quanto eu vou ter na minha curva da distribuição normal. Tá certo? Então, eu vou usar a minha formulazinha, que vai levar esse valor ao espelho. Então, x menos a média, dividido pelo desvio padrão. Então, meu Z1 vai ser 490 menos a média é quanto? 500. O desvio padrão é 40, tá certo? Então, eu tenho o meu Z1, 490 menos 500, menos 10, dividido por 40, faço a minha divisão, 1 dividido para 4, 0,25, negativo, obviamente, tá certo? Então, esse 490 vai ser levado a menos 0,25. Bom, eu tenho então o outro ponto, que é o 500, é a média. Eu não preciso fazer cálculo dele, porque eu já sei que o valor no espelho vai ser sempre zero, que é a origem, é a média, é o ponto médio. Tá? Eu tenho então agora que calcular o segundo valor, que é o 520. Certo? Então, agora vai ser o meu Z2. Z2, 520, menos a média é 500, dividido pelo desvio padrão, que é 40. Então, meu Z2, 520, menos 520, dividido por 40, certo? Z2, então, R$2 dividido para 4 pessoas, 0,5. Tá? Então, eu vou calcular a probabilidade que está de eu ter um salário entre menos 0,25 e 0,5. Esses valores aqui eles são tabelados, isso vai facilitar muito o meu cálculo, tá certo? Então, a probabilidade que eu vou calcular é entre menos 0,25 e 0,5. Tá certo? Então, eu tenho, olhando aqui a minha tabela, tá? Eu vou calcular essa probabilidade dessa partezinha aqui, tá? Porque a minha tabela, ela só tem os valores de 0 para frente. Como eu quero o valor para cá, abaixo de 0, eu vou usar a propriedade da curva da distribuição normal. Qual é a probabilidade? A propriedade? A simetria, certo? Então, simetricamente, esse valor aqui é o mesmo que eu teria para o outro lado positivo. Então, eu vou aqui no 0,25, na linha 0,2, tá certo? E na coluna 5, eu vou ter então a probabilidade de 0,0987.
que é esse pedacinho aqui. Tá? Essa primeira parte da curva, do lado de cá. Vou para o outro lado, 0,05. Olho ali, então eu tenho 0,1915. Certo? Então, esse pedacinho aqui, que é 0,09, mais esse que é 0,01915, eu somo as duas partes, eu tenho 0,0987 mais 0,1915, somando tudo, eu tenho 0,2902. Ou seja, uma probabilidade de 29,02, se eu multiplicar o valor por 100%. Tá? Então, a probabilidade de eu pegar um funcionário, um operário dessa empresa e ter salário entre 490 e 520 é de 29,02%. Tá certo? É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula.